Boa noite a todos. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Amor aos desafetos. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10. O amor aos seus desafetos é, para o homem, um constante desafio. Amar aqueles com os quais não se afinizam e que nada fazem para lhe corresponder os sentimentos. Amar justamente os que lhe sejam motivos de dissabores, os que se constituem em adversários gratuitos, os que articulam a sua ruína e infelicidade. Amar a quantos o prejudicam direta ou indiretamente, conspiram contra a sua honradez e fazem sofrer os que lhes são caros ao coração. Somente o amor toca as almas em profundidade e é capaz de transfigurá-las. O verdadeiro amor explora as fronteiras da reciprocidade, porque amava indistintamente a todos os homens, aos que lhe devotavam amor e aos que lhe impingiram a morte no leme. Jesus assombrou a humanidade. Nele, as palavras sábias, consubstanciadas no Evangelho, foram sempre utilizadas como simples complementos de suas atitudes amoráveis. O amor que se manifesta no perdão desarticula terríveis processos obsessivos. O que se demonstra na prática da caridade é o mais convincente discurso na exaltação da fé. Não há quem, por mais endurecido, que não se curve em reverência ao amor. O amor incansável é semelhante à chuva que cai, de manso, sobre a terra ressequida, fazendo-a florescer. O amor desinteressado é feito a água da fonte que se estende, à distância, aos lábios sedentos de quem lhe preserva a integridade ou quem lhe conspurca o leito. Se o amor humano se baseia na permuta de afetos, o amor divino, sol de indefinível grandeza, é o que ama sem jamais cogitar de ser amado. Pedi e obtereis, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Aqueles que estão enfrentando conosco todos os dias da jornada, desde o início, aqueles que começam hoje, distintamente. Vamos à nossa prece, pegando aí esta mensagem de irmão José e elevando o nosso pensamento ao Cristo, rogando ao Pai a força moral para que possamos desenvolver esse amor em plenitude, para que possamos nos desligar das nossas atividades, das nossas comezinhas atividades do dia a dia, e que nós possamos sintonizar com os benfeitores da paz, da luz, para que estes sensibilizem os nossos corações nesta noite, para que nós possamos, da melhor forma, aurir as energias desta atividade, desta palestra. Esteja, Senhor, conosco hoje e sempre, nesta casa espírita, no nosso lar, na nossa atividade profissional, no cotidiano, que nós possamos, Senhor, sintonizar cada vez mais com os espíritos benfazejos, cada vez menos com aqueles ainda ligados à materialidade, posto que nós mesmos ainda o somos. Leva, Senhor, a oração a cada um que roga a Tua presença e também aqueles que ainda estão distantes da Tua mensagem. Obrigado, Jesus, por essa sagrada oportunidade e mais uma vez estarmos aqui
na atividade doutrinária, no estudo e na reflexão. Que assim seja. Conosco, o nosso amigo, irmão, tarefeiro espírita, dirigente, um dos dirigentes dos tarefeiros lá do Centro Espírita Paz do Senhor de Joinville, o Getro Barbosa, pela primeira vez aqui na jornada conosco. Boa noite a todos. A paz e a bênção do Mestre Jesus permaneça com todos nós. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a casa, na pessoa do Gilvan, pelo convite fraterno que nos fez de estarmos aqui pela primeira vez participando desta jornada que sabemos desde já o trabalho que provavelmente dá para organizar uma semana de atividades intensas dentro da doutrina espírita, como essa que aqui está acontecendo. Parabenizamos a casa e a organização por esse evento. Não poderíamos iniciar a temática que nos coube na noite de hoje de forma melhor do que ouvindo uma mensagem sobre o amor, porque é exatamente sobre este conceito, sobre este sentimento, sobre esta conquista que vem nos trazer os ensinamentos de Joana de Ângeles, espírito que aqui está nesta contemporaneidade como mentor espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, e que nas diversas existências em que teve, nós discorreremos um pouco sobre a vida e a obra de Joana de Ângeles, vivenciou, embasada e guiada, obviamente, pelo Mestre Maior, que é e sempre foi Jesus Cristo. E nós iniciaremos a nossa conversa falando ou nos utilizando de uma obra de Francisco Cândido Xavier, escrita por Emmanuel, intitulada Pão Nosso. Esta obra faz parte da coleção Fonte Viva, que compõe-se dos livros Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Ceifa de Luz. Então são 5 obras nas quais Emmanuel comenta pequenas passagens do Evangelho e traz estas passagens, estas explicações à luz da doutrina espírita. E neste momento, aqui no capítulo 52 da obra Pão Nosso, Emmanuel vai nos falar a respeito de uma mensagem trazida por Paulo, ou melhor dizendo, enviada por Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 7, onde Paulo nos diz: não vos façais, pois, idólatras. E dentre os comentários, Emmanuel nos ensina: ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Então, Emmanuel vem nos trazer, utilizando-se desta advertência, desta nota de Paulo, a observação de que todos nós que aqui estamos e que estamos passando pelo planeta Terra somos falíveis, tanto médiuns quanto espíritos que se comunicam através dos médiuns. O único que aqui esteve livre das imperfeições e das mazelas é o próprio Cristo. Aquele que, na linguagem e no ensinamento de Joana de Ângeles, foi efetivamente o homem integral. Foi aquele que vivenciou o amor que ouvimos na leitura inicial em sua plenitude. Então, no intuito de falarmos da vida de Joana de Ângeles, trazemos o objetivo de que esta narrativa, o conhecimento da vida desse Espírito, nos permita pensarmos um pouco a respeito da nossa própria vida. Não significa que iremos seguir os mesmos passos que ali estavam, os mesmos caminhos que ela trilhou, mas observando as conquistas, as dificuldades, os obstáculos que foram superados, isso nos incentive a enfrentar e a superar os obstáculos e as dificuldades que existem de forma completamente diferente para cada um de nós que aqui está, encarnado ou desencarnado. E não há como falarmos de Joana de Ângeles sem falarmos um pouco também sobre Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco recebeu esta pintura que aí está, de uma pesquisa feita por Cláudio Pia, que é esse rapaz que está do lado dele, e que, consultando várias obras, várias imagens do Espírito Joana de Ângeles, concluiu-se que esta imagem é possivelmente aquela que melhor retrata a fisionomia com a qual, ou através da qual, Divaldo Pereira Franco enxerga a sua mentora espiritual. Então, na atualidade, uma imagem que melhor ilustra, segundo palavras do próprio Divaldo, a fisionomia do espírito, que não é visto por nós, que não temos a mediunidade, mas que Divaldo enxerga, e aqueles que têm a mediunidade conseguem enxergar com nitidez quando ela assim o permite.
Divaldo nos diz que o primeiro encontro que ele teve com este espírito, ele não conseguiu vislumbrar a fisionomia de Joana. Ele via como que se fosse um jato de luz informe. E esta visão ele tinha na infância. Mas ele percebia que cada vez que aquele jato de luz se aproximava dele, ele se sentia reconfortado. Aquela proximidade daquilo que ele na infância não sabia nem que era um espírito, lhe trazia uma sensação de bem-estar. E ele na infância, como qualquer criança, ainda não entendia por que aquilo acontecia. Um pouco mais adiante na vida de Divaldo Franco, em 1944, ele passa por um problema difícil de saúde, uma doença bastante grave. De junho a dezembro de 44, foi o período aproximado em que ele passou por essa dificuldade física. E nesse momento, nesta situação em que ele se encontrava, ele sentia sempre, na cama onde se encontrava, a presença consoladora de Joana de Ângeles. Já sabia, já percebia que era um espírito, mas não sabia quem era aquele espírito que ali estava. Foi mais precisamente em 1945, no dia 5 de dezembro de 1945, numa reunião íntima. Divaldo já era espírita nessa época, Divaldo que não nasceu em lar espírita, era anteriormente oriundo da religião católica e posteriormente tornou-se espírita. Então em 1945 ele já era espírita e numa reunião íntima ele teve a informação de que tratava-se de um espírito amigo. Mas ela não disse o seu nome nem quem era, disse simplesmente que era um espírito amigo, aguçando ainda mais a curiosidade, obviamente, do médium Divaldo Pereira Franco. Em 1948, passados 3 anos, Divaldo hospeda-se na casa de Chico Xavier para uma visita. E intrigado com aquela presença que tanto bem lhe fazia, mas ele não sabia quem era, ele pergunta ao Chico quem era o seu mentor espiritual, quem era o seu anjo de guarda, quem era a sua guia espiritual. E o Chico, naquela modéstia dele, diz a Divaldo: olha, Divaldo, trata-se de um espírito venerável, mas eu não estou autorizado a dizer-lhe quem é. E faz uma narrativa bastante sucinta, um resumo breve de quem era aquele espírito, que posteriormente vem apresentar-se a Divaldo com o nome, utilizando-se do nome de Joana de Ângeles. As primeiras notícias que temos da existência deste espírito, ou das existências deste espírito, acontecem na época do Cristo. No momento em que, naquele exato instante, utilizando-se da personalidade de Joana de Cusa, este espírito passava por uma situação de vazio existencial. Joana era seu nome, Cusa o nome do marido. Então utilizava-se na sociedade daquela época conhecer-se as pessoas utilizando o nome do marido. Cusa era um intendente de Herodes, o imperador romano, na cidade de Cafarnaum. Ou seja, ele era uma autoridade do Império Romano. Ela era uma pessoa de posses, casada com uma grande autoridade, como se fosse nos dias de hoje um senador da República. Então ela era esposa de Cusa, que era, fazendo uma pequena analogia para que nós possamos melhor compreender, um senador da República. E vivia naquela sociedade do patriciado romano. Porém, as atividades e a forma de ser machista do seu marido estavam lhe trazendo um certo incômodo. Cusa era dado aos desvarios das bebidas, aos desvarios das festas, e relegava a família e a esposa sempre a segundo plano. E Joana, ouvindo as preleções do Cristo, ouvindo as coisas que o Cristo falava, e sentindo aquela energia que emanava daquele ser que já naquele momento explanava o amor em plenitude, ela foi vamos, por falta de um termo dizer, foi se contaminando positivamente com aquela situação e com aquele conhecimento que o Cristo trazia, a ponto de chegar um momento da existência dela em que ela olha para a sua vida, com as dificuldades no seu lar, com aquele marido pífio, com aquele marido que não valorizava os seus familiares, com aquele marido que era bastante grosseiro com os seus familiares e que era bastante egoísta. Ela chega ao ponto de pensar em desistir daquela família, abandonar aquela família e seguir ao Cristo. E com essa intenção, com este vazio existencial, ela dirige-se ao Cristo. Vai ter com ele, conversar com ele, fisicamente conversando com Cristo, e dizer-lhe que estava disposta, sinceramente, a abandonar a família e a segui-lo. E é neste momento que ela tem uma enorme lição que lhe guia os passos dali por diante em toda a sua existência. Porque o Cristo vai explicar para ela naquele instante que
que não é abandonando ao próximo que ela iria amá-lo. Muito pelo contrário. Seria amando ao próximo, e referia-se especificamente a Cusa, com todos os seus defeitos e as suas mazelas, que ela iria efetivamente amar ao Cristo. Então ele aconselha ela com muito amor, mas também com bastante firmeza, como era característica do mestre, que volte para o seu lar e que viva com o seu marido e que o ame. E assim ela faz, passando a sua existência ao lado daquele homem que desencarna. Ela torna-se pobre depois e acaba desencarnando no circo romano, sendo queimada juntamente com um filho por não abjurar ao Cristo. Essa história está muito claramente narrada nessa obra, que também é de lavra da mediunidade de Chico Xavier, mas é autoria de Humberto de Campos. E nesta obra Boa Nova, onde traz enormes informações a respeito das passagens da vida do Cristo, Humberto de Campos traz um capítulo intitulado Joana de Cusa, onde ele vai nos falar com mais propriedade, com mais riqueza de detalhes a respeito da vida deste espírito que nós conhecemos hoje como Joana de Ângeles. Avançando um pouco na história, já vamos encontrá-la não mais no século I, entre 56 e 57 do século I foi que ela conhece Divaldo Franco, naquela existência como Joana de Cusa. Ali começa a relação entre os dois, entre Divaldo e Joana, ambos encarnados naquela situação, e Joana de Cusa desencarna no ano de 68 do século I. Avançando um pouco no tempo, nós vamos encontrá-la já no século XII, na Itália, também contemporânea e convivendo fisicamente com Divaldo Pereira Franco, que também estava reencarnado naquele momento, no mesmo local, na mesma região, e desta feita como Clara de Assis. Clara de Assis, aquela que é conhecida pelos católicos como Santa Clara, e que tem uma igreja na cidade de Assis, na parte alta da cidade de Assis, bastante próximo da igreja de São Francisco de Assis, igreja esta que tem os despojos de São Francisco, e na igreja de Santa Clara também, descendo por uma escadaria lateral à igreja. A igreja é uma igreja bastante simples, uma igreja franciscana, como também o é a igreja de São Francisco, e descendo por uma lateral de quem entra ao lado direito da igreja, nós adentramos um pequeno espaço, talvez o tamanho desta casa aqui, onde encontram-se também várias relíquias, consideradas relíquias que eram utilizadas por Santa Clara, as vestimentas, os calçados, o véu, o manto, e entre elas o corpo de Santa Clara, que também lá está. Divaldo conta que, certa feita, visitando Assis, ela é convidada por ele a visitar a igreja de São Francisco, e posteriormente dirigem-se ao monastério de Santa Clara. E ele para ao lado daquele caixão de vidro onde está deitado o corpo de Santa Clara, observando a fisionomia e bastante admirado pelo estado de conservação daquele cadáver, porque isso aconteceu em 1200 e tanto, e nos dias de hoje, ele olhando aquela situação ali, fica bastante surpreendido com o estado de conservação do corpo. E de repente, ao lado do corpo, lhe aparece Joana de Ângeles. E ele olha a fisionomia de Joana parada ao lado do corpo, e olha a fisionomia do corpo, e tem a nítida impressão de tratarem-se da mesma pessoa, pela aparência física que ele percebia no corpo de Santa Clara e na fisionomia de Joana de Ângeles. No entanto, ela nunca confirmou para ele ter sido Santa Clara. Porém, nas conversas posteriores que Divaldo tem com Joana, em que ela narra passagens da vida de São Francisco e das conversas de Santa Clara com São Francisco, com uma riqueza de detalhes tão grande que ele se nega a acreditar que aquilo seja uma história contada por quem assistiu. É mais provável que sejam fatos narrados por quem vivenciou, e isso lhe tornou mais convicto ainda que Joana de Ângeles efetivamente tenha sido, nesta época, Santa Clara, a devota, a primeira ou a principal devota de São Francisco de Assis. E nesta época, Divaldo Pereira Franco estava reencarnado como um dos monges franciscanos. Então os dois também ali tiveram um convívio. E Divaldo fala que recebeu a informação que foi neste momento da sua existência que ele reafirma os seus laços e o seu compromisso com o Cristo. Então, assim como Joana teve a sua guinada de vida naquele momento lá, como Joana de Cusa, em que ela vai para o Cristo reclamar do marido, falar mal do marido, dizer que quer abandonar o marido, e o Cristo diz para ela: não, senhora, volte e viva com ele.
e ela muda a sua existência dali para frente. Divaldo, neste momento aqui, reencarnado como um dos monges franciscanos, reafirma o seu compromisso de fé com o Cristo e muda a sua existência também dali para frente. Avançando um pouquinho na história, nós vamos encontrar mais uma vez esse espírito, desta vez agora já no século XVII, e 1651 mais precisamente, só que desta vez reencarnada não na Itália, mas na cidade do México, e como utilizando-se do personagem da sova Juana Inês de la Cruz. Esta freira, também católica, como vimos há pouco a narrativa a respeito de Clara de Assis, esta freira, pertencente à ordem de São Jerônimo, era considerada uma mulher bastante culta. Ela tinha como premissa a intenção de que todas as mulheres da época compreendessem e entendessem a necessidade da educação. Então, no entendimento desta senhora, de Joana Inês de la Cruz, as mulheres, ao colocarem o sal na comida, não deveriam saber que estavam só salgando a comida. Deveriam saber que o nome daquele pozinho branco é cloreto de sódio. As mulheres, ao olharem ao céu à noite e verem as estrelas, não deveriam simplesmente admirar, deveriam saber o nome das constelações. Este é o nível de entendimento que ela já possuía naquela época a respeito da importância do conhecimento e da educação, que efetivamente são o que nos libertam, como a doutrina espírita, que veio nos trazer essa série de informações para que nós nos libertemos da ignorância e cresçamos e nos desenvolvamos como espíritos. Tamanha foi a importância histórica desse personagem, que ela ilustra uma das notas do dinheiro mexicano, mais especificamente a nota, ou já ilustrou em épocas passadas, a nota de 200 pesos do dinheiro mexicano. Ela foi considerada, ela era a primeira poetisa das Américas e foi considerada também a primeira feminista. Porém, a sua freira, sua madre superiora, em determinado momento chega para Juana Inês e diz que ela era uma mulher da cultura, porém não era esta a finalidade da congregação de São Jerônimo. Não era para isso que as monjas existiam. A cultura era importante, mas em primeiro lugar deveria existir a caridade. E aí o que Joana faz? Ela vende todos os seus livros da sua imensa biblioteca, distribui o dinheiro entre os pobres, aceita pacientemente a ordenação da sua madre superiora como um exemplo que nos é dado e que pode ser percebido por todos os espíritos de escola, que é a obediência. O próprio Cristo, quando aqui esteve, nunca infringiu nenhuma lei humana. O Cristo passou a sua existência aqui na Terra demonstrando quem era, ou melhor dizendo, demonstrando uma pequeníssima parcela do Espírito que ali estava, mas sem infringir de forma alguma nenhuma lei humana. Por mais intriguentos que fôssemos e astuciosos, quando tentávamos, na nossa ignorância, fazer com que o Cristo infringisse alguma lei, como naquele momento em que lhe dão uma moeda e perguntam se é justo pagar o imposto, e o Cristo pergunta de quem é a foto que está na moeda, e quem é o rosto que está na moeda, de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então ele nunca jamais infringiu nenhuma lei humana. A obediência, a disciplina é uma característica exclusiva de espíritos evoluídos. Nós, espíritos de estatura mediana, não cumprimos as leis. Nós somos eternamente revoltados, ou melhor dizendo, somos completamente revoltados contra as leis divinas. Nós reclamamos do vento, nós reclamamos da chuva, nós reclamamos do sol, nós reclamamos do calor, nós reclamamos do frio, nós reclamamos de tudo. Estamos falando aqui só do tempo, que felizmente não depende da nossa vontade para que as coisas aconteçam. Então, a obediência é uma conquista do ser evoluído. Um dia nós teremos este atributo exemplificado pelo Cristo e tão bem seguido por Joana nesta existência como Juana Inês de la Cruz. Porque imaginem, ela era uma cultuadora da educação. Ela dedicava a sua existência à educação. Ela falava 6 idiomas, entre eles o grego e o português. Ela escrevia livros, ela trocava cartas com o Padre Vieira aqui no Brasil. E aí começa a sua relação com a nossa pátria, já nesta época. Ela vivia aquela vontade da educação, aquele interesse pela educação. E simplesmente chega um momento que a sua superiora lhe diz: olha, chega,
não vai mais estudar, agora tu vai cuidar dos doentes. E ela, obedientemente, vende a sua biblioteca. Imagine que hoje, naquela época, comprar um livro não é como hoje, que a gente sai aqui no final da palestra, vai ali na livraria, ou vai lá na feira do livro, e aí vimos um slide aqui que muito nos chamou a atenção, falando da feira do livro, que dizia que o livro é um presente que se abre sempre. Extraordinária essa frase, né? O livro é um presente que se abre sempre. E se for um livro espírita, cada vez que abrimos é um presente novo que nós ganhamos, se a gente ler aquilo que ali está. Então, hoje é uma facilidade enorme comprarmos livros, mas naquela época não existia ainda tipografia. Então era muito difícil, e ela tinha uma biblioteca imensa. Ela se desfaz da biblioteca, vende, e com certeza quem comprou era pessoas de posse, porque quem não tinha posse não podia comprar livros, e vai cuidar dos doentes. E desencarna, mais especificamente em 1695, uma idosa, numa altura dos seus 44 anos, ela desencarna, uma idosa para a época, uma pessoa que atingiu os 44 anos. Hoje a nossa idade média no Brasil é 70 anos, mas naquela época, 44 anos já era uma idade bastante avançada. Então ela desencarna com 44 anos, vitimada por uma doença que alastrou-se na cidade do México e que vitimou centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E ela que cuidava desses doentes acaba também desencarnando nesta existência, devotando a sua existência ao cuidado e à exemplificação da obediência, da resignação, da fé e do amor. Avançando um pouquinho na história, nós vamos encontrar esse espírito. Conseguem perceber uma semelhança entre as existências de Joana de Ângeles? Pela foto dá para perceber uma certa semelhança entre uma existência e outra, né? Sempre ligada à religião católica. Sempre uma religiosa. A partir daquele momento lá de trás, como Joana de Cusa, que ela era uma mulher normal da sociedade, não que as freiras não sejam normais, mas uma mulher que tinha uma vida social comum e começa nesse ponto, a partir daquele momento, a dedicar-se ao Cristo. Então, vamos encontrá-la, desta vez reencarnada já no Brasil. Lembre que nós falamos que quando ela trocava cartas com o Padre Vieira, já começou um vínculozinho lá do México com o Brasil, com o nosso país. E ela vem reencarnar no Brasil como a sogra Joana Angélica de Jesus, mais especificamente na Bahia, no convento da Lapa, que hoje é uma faculdade de filosofia. E nesse momento era a época em que o país passava por aquele movimento que buscava independência. Então nós tínhamos a Inconfidência Mineira, nós tínhamos os movimentos em São Paulo, nós tínhamos o movimento lá na Bahia, que buscava a independência do Brasil da coroa portuguesa. É neste contexto histórico que reencarna, mais uma vez, Joana de Ângeles. E neste convento da Lapa era como se fosse uma prisão, um depósito de moças. Então as moças que naquela época, 1800 e alguma coisinha, faziam algo que era considerado pela sociedade ou pelos seus pais como algo indigno, eram internadas vivas naquele convento e nunca mais saíam. As moças que namoravam, as moças que engravidavam muitas vezes e ainda não estavam casadas, eram internadas, abandonadas pela família lá naquele local, naquele depósito de gente, e lá passavam o resto da sua existência como presidiárias, sem contato com o mundo externo. E Joana reencarna naquele lugar com a função, com a intenção de auxiliar a estas moças, com a intenção de amparar aqueles espíritos que passavam por aquela provação difícil de ali estarem como internas e incentivá-las para o crescimento e para a vivência das suas dificuldades, mas com a fé de que um futuro melhor com certeza viria próximo. E nesta intenção, neste desejo sincero, ela acaba. O convento é atacado pelos soldados portugueses que, usando a desculpa da Inconfidência, usando a desculpa dos revoltosos, tinham a intenção de adentrar ao convento, saquear o convento, violentar as moças que lá estavam, porque sabiam que havia moças lá dentro, e pôr a culpa dos seus atos, das suas atrocidades, nos revoltosos, segundo a coroa portuguesa, que queriam a libertação do Brasil do colonialismo português. E ela coloca-se à frente dos soldados, quando eles buscam adentrar, e um soldado embriagado fere-lhe com a baioneta. Ela ainda consegue
retardar a entrada dos soldados, mesmo ferida, mas arrasta-se depois por uma cadeira de madeira que havia próximo ali à porta e ali acaba desencarnando, dando mais uma vez a sua vida em proveito da vida do próximo. Porque neste instante em que ela coloca-se à frente da porta do convento e impede que os soldados entrem, as monjas fugiam pelos fundos do convento por algumas passagens secretas que lá haviam e que só elas conheciam. Então, quando os soldados adentram ao convento, já não havia mais ninguém, graças ao altruísmo desse espírito que fez com que a entrada dos soldados fosse um pouco retardada. Então, nós vamos perceber que a religiosidade vivenciada por esse espírito não é uma religiosidade devocional, trata-se mais de uma religiosidade, o sentido de religiosidade que ela tinha e que tem provavelmente, é uma religiosidade relacional. Mas qual que é a diferença entre um e outro? Relacional vem de relacionar, devocional é devoção. Então, se nós buscarmos o auxílio do dicionário, ele vai nos dizer que relacionar é estabelecer relação. É o que estamos fazendo aqui hoje, estamos nos relacionando com o plano físico e com o plano espiritual, porque encarnados e desencarnados aqui estamos nesse exato momento estudando, conhecendo, aprendendo um pouco mais sobre doutrina espírita. E devoção é o ato de dedicar-se ou consagrar-se a alguém ou a entidade. Então são aquelas vidas de religiosidade em que não se faz, não existe o contato relacional, não existe a relação com as outras pessoas, com os semelhantes. Então a vida desse espírito, ela sempre pautou nas suas existências por desenvolver este tipo de religiosidade relacional, auxiliando, trabalhando, vivenciando as dificuldades da comunidade em todas as épocas da história em que ela esteve inserida, ao ponto de tornar-se uma personagem histórica na cidade do México, tornar-se uma personagem histórica na cidade de Assis, tornar-se uma personagem da história acadêmica na cidade, no país do Brasil, lá quando desencarna em Salvador, que está lá nos livros de história que contam a história da Inconfidência, dos movimentos de libertação da coroa portuguesa, a história também dessa freira Joana Angélica de Jesus. E, obviamente, que em tudo que fez, a inspiração maior de Joana sempre foi e continua a ser Jesus de Nazaré. Então, quando colocamos no início aquela fala de Emmanuel, dizendo que não devemos nos tornar idólatras, parafraseando Paulo de Tarso, e nos observando de que os espíritos encarnados como médiuns e desencarnados como mentores ou como comunicantes cometem falhas, é exatamente isto que Joana nos diz. O mestre maior, o único modelo a ser seguido, o maior modelo de perfeição que podemos atingir sobre a terra, como nos dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, é Jesus, ninguém mais. Este deve ser sempre o nosso modelo, o nosso guia. E a codificação espírita. Como vimos, nesta última reencarnação, em que percebemos, em que tivemos notícia da vinda de Joana de Ângeles como reencarnada, em 1823, Kardec já havia reencarnado em 1804, então já estava aqui, já estava há 100 anos aproximadamente se organizando a vinda da codificação espírita. E ela desencarna nesse contexto da história da humanidade, no momento em que a codificação espírita estava também se iniciando. Entre aquela fase lá de Francisco de Assis e esta fase aqui em que Joana reencarna na Bahia, em alguns momentos da Inquisição e da história da humanidade, Joana e Divaldo se reencontraram. Porém, o último encontro em que os dois estiveram reencarnados ao mesmo tempo foi naquele momento de Francisco de Assis. Dali para frente, um estava no plano espiritual e o outro estava no plano físico, e assim sucessivamente. Conta-nos Divaldo, e esta informação é uma informação de alguns anos atrás, que Joana iria reencarnar logo depois que ele desencarnasse, que ela reencarnaria na Terra, que ela reencarnaria no Brasil, juntamente com a comunidade de espíritos espíritas que já estão reencarnando aqui. E ele nos dá uma data que agora nos deixa bastante aflitos, porque ele nos disse aqui atrás que isso aconteceria, ou seja, que ela reencarnaria depois que ele desencarnasse por volta de 2015. Então já estamos no ano em que alguma coisa deve acontecer aí. No final de um ciclo e provavelmente o início de outro. E
A respeito da codificação espírita, então, em 1823, quando ela desencarna, ela é convidada, após desencarnar, para fazer parte da equipe de milhares de espíritos que compunham a equipe do Espírito de Verdade, que é a equipe que foi a equipe responsável à época de Kardec pela vinda da doutrina espírita. E para que ela pudesse participar da codificação espírita, ela que teve essa história, como nós vimos ali, bastante ligada à vivência terrena e reencarnou em pequeno espaço de tempo muitas vezes, ela precisou passar por um período que Divaldo chama, e a própria Joana, de adaptação mental, em que ela buscasse a visão cósmica, conseguisse ampliar a sua forma de ver, não pensando mais como uma mulher ou como um ser humano, mas como espírito, e que isto propiciaria o auxílio dela dentro das obras da codificação espírita, e mais especificamente na sua atividade, que era a de auxiliar as médiuns, ou os médiuns. Então ela amparava os médiuns pelos quais as manifestações e as comunicações eram passadas e depois, posteriormente, transmitidas a Allan Kardec. Porém, existe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, existem duas, na verdade, que são de autoria de Joana de Ângeles. A primeira delas está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, e traz o título de A Paciência. E pensamos uma pequena parcelinha, uma pequena frase dessa mensagem, em que ela nos diz assim, a respeito da paciência: perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, quando falamos que que a leitura inicial estava diretamente ligada à explanação da noite, é porque na leitura inicial ouvimos exatamente isso: amar aos nossos desafetos, era o título da leitura inicial. E é exatamente isto que, obviamente, não nesse pequeno trecho, mas se lermos a mensagem lá do capítulo 9, item 7 do Livro dos Espíritos, a paciência, é exatamente este amar ao próximo, neste sentido de perdão e de amar ao desafeto, e de compreender que aquele que ali está e que para mim naquele momento é um desafeto, é uma ferramenta da qual Deus se utiliza para que eu desenvolva em mim a paciência. Porque todos nós queremos ser pacientes ou não. Mas quando alguém coloca no nosso caminho alguém que nos instiga e nos faz o sangue ferver, nós reclamamos. Mas como é que a gente vai desenvolver a paciência? Exatamente tendo no nosso caminho pessoas que nos desequilibram e que nos fazem o sangue ferver. Então são ferramentas, assim como nós somos ferramentas para outros, que estão ali, e deveríamos agradecer, para nos auxiliar no desenvolvimento da paciência. Não é sentados à beira-mar, nessa extraordinária vista de Barra Velha, num dia de sol, com a brisa do mar nos refrescando, que nós iremos desenvolver a paciência. Em absoluto. São nas lutas e nos atritos do dia a dia, lá em casa, naqueles conflitos domésticos que acontecem, é que eu tenho que me esforçar, tomar a água da sabedoria, como dizia o Chico, né? E desenvolver a paciência. Ainda na obra Evangelho segundo o Espiritismo, Joana nos traz uma outra mensagem lá no capítulo 18 da obra, item 15, intitulada Dar-se-á aquele que tem. Então ela vem nos explicar a respeito deste ensinamento que foi trazido no Evangelho pelo Cristo. E ela diz assim, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Então, Deus anima os esforços que tendem para o bem. E recebemos o auxílio porque tentou tornar-se digno. Vejam que não está escrito aqui, tornou-se digno. Tentou tornar-se digno. Fez o esforço para tornar-se digno de receber aquele auxílio. É isto que a lei divina nos exige. O esforço de merecermos. Não significa que tornamos-nos dignos. Ainda não merecemos. Mas o esforço de tentarmos merecer, amparado pela lei divina, que é soberanamente justa e boa, e neste boa está o amor, permite que nós nos tornemos aptos a receber. Ainda não somos dignos, mas o esforço nos torna aptos, e aí nós recebemos o auxílio, desde que façamos o nosso esforço.
Assim como Cristo nos ensinou quando curava aqueles que curou e ensinava que deveríamos fazer algo. Então, levanta, pega o teu catre e anda. E não peques mais para que não te aconteça o pior. O que queres tu de mim? O que desejas tu de mim? Então, primeiro eu tinha que desejar. Se eu desejasse e estivesse apto a receber, naquela época, lá em Cristo que esteve, eu receberia a cura. Se não, não receberia. E é esta moral do Cristo, exatamente, que Kardec vem nos trazer no item 8 do Livro dos Espíritos, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala a respeito da moral do Cristo. Então ele nos diz assim, ó, não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, em absoluto. Mas perguntamos por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens da lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada é a do Cristo? E por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade, são os primeiros a violar-lhe o preceito capital ou da caridade universal? E ele finaliza este item da conclusão dizendo assim, e justamente com a moral trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Mas psicologia não existia como doutrina específica na época de Kardec. Mas ele está nos dizendo aqui que a moral do Cristo, os ensinamentos que ele nos trouxe, o plano de comportamento que ele nos trouxe, porque o Cristo não veio nos trazer nenhuma religião. O cristianismo é uma religião criada por nós. O Cristo não era cristão. O Cristo nasceu em Israel, ele nasceu no Oriente. Ele era judeu. Então ele seguia as religiões, ele seguia o judaísmo. Mas o seu plano de comportamento, que é seguido por nós posteriormente, foi chamado de cristianismo. Então o Cristo não veio trazer religião nenhuma. Ele não pregava nenhum rótulo religioso. Ele nos trouxe, exemplificou um programa de comportamento. E esse programa de comportamento é que Kardec aqui está trazendo como a moral de Jesus. E esta moral veio nos trazer a compreensão dos mais abstratos problemas da psicologia. Então, da psique, da alma que somos nós, espíritos encarnados que aqui estamos. O porquê que nós nos revoltamos contra o tempo, o porquê que nós perdemos a paciência quando alguém nos faz ferver o sangue, como se paciência fosse possível perder. Então ninguém perde a paciência. Quem se sente assim nunca teve paciência. Paciência é uma conquista, uma vez conquistada não se perde mais. Como Cristo, assim aqui o demonstrou. Então começamos a perceber que o objetivo da doutrina espírita é exatamente este. Trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Na questão 145 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Então vejam, mais uma vez Kardec trazendo aqui a ciência psicológica, ressaltando a importância de conhecermos o nosso psiquismo, conhecermos a nossa psique, aquilo que efetivamente somos, não como homens e mulheres que estamos nos apresentando aqui, até porque a polaridade sexual muda, felizmente. Encarnamos ora como homens, encarnamos ora como mulheres, para que tenhamos a oportunidade de aprender tudo o que é possível nas duas polaridades sexuais. Então, a importância de conhecermos o que somos como espíritos imortais, conhecer o nosso psiquismo, conhecer a nossa psique. E a resposta: estes homens, ou seja, aqueles filósofos antigos que estudavam a ciência psicológica, eram os precursores da eterna doutrina espírita. Então vejam só, estes homens não chegaram a conhecimento da verdade. Por quê? Olha a resposta dos espíritos. Porque quem vai nos trazer o conhecimento da verdade a respeito da ciência psicológica, quem é? A doutrina espírita. Então a doutrina espírita, com seus postulados e com seus ensinamentos, vem nos permitir o conhecimento de nós mesmos. É este o objetivo, não é outro.
todo o demais que a doutrina nos traz como acréscimo de conhecimento é secundário. O principal é o conhecimento de nós mesmos. Eram homens e como tais se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. E aqui nós vamos citar um exemplo bem rapidamente, tomando suas próprias ideias pela luz, de Swedenborg. Swedenborg era um sábio da época de Kardec, contemporâneo, e que era conselheiro da rainha da Suécia e dos ministros da Suécia. Era um homem de grande sabedoria, admirado por Kardec. Mas em um determinado momento da sua caminhada dentro desta pesquisa filosófica, ele acredita que falava com Deus. Então ele trazia mensagens e acreditava conversando diretamente com Deus. E Kardec, está lá na Revista Espírita, não vou lembrar o ano, mas a gente pode pesquisar para quem se interessar depois, está lá na Revista Espírita, Kardec evoca Swedenborg, conversa com todo o respeito com que ele conversava com os espíritos que eram evocados, e em um determinado ponto da conversa ele pergunta para Swedenborg: mas e aquela conversa com Deus? E Swedenborg responde: eu me enganei, mestre. Chama Kardec de mestre. Eu me enganei, mestre. Naquele ponto eu estava enganado. Mas muitos ainda na Terra seguem a minha doutrina. Ou seja, ainda estão com aquele conhecimento, estavam naquele momento daquele encontro de Kardec com o espírito já desencarnado, seguindo aquele ensinamento equivocado. Voltamos então à advertência de Paulo e depois a de Emmanuel: não vos torneis, pois, idólatras, porque todos aqueles que aqui estão, exceto Cristo, somos falhos. E se somos falhos, aquilo que sai de nós pode ter falhas também. Então, percebemos aqui a importância do estudo aprofundado da doutrina espírita. No final do século XIX, a ciência psicológica começa a ganhar autonomia científica. Então, 1854, 57, 58, por ali não existia. Mas mais lá para, chegando em 1900, a doutrina, a psicologia, a ciência acadêmica que nós conhecemos hoje, que se formam nas faculdades dos psicólogos, dos terapeutas, que tem um prazo de formação de 5 anos em média, ela começa a ganhar autonomia científica. Então a ciência acadêmica começa a aceitar a psicologia, começa a entender que além da matéria em nós existia algo mais. Existia algo que era a causa de fenômenos que a matéria simples e puramente não conseguia explicar. Então existia algo. Hoje nós já vemos nas faculdades de medicina e até mesmo nos consultórios médicos, em grande escala, o tratamento médico sendo dado não para o corpo, mas para o dono do corpo, para o espírito, que somos nós. A homeopatia, que aí está, é um exemplo disso. Então começa a ganhar autonomia científica. Em 1966, então já no século XX, surge a psicologia transpessoal, que começa a ganhar força nos Estados Unidos. Então aqui já começa a se falar na psique, no self, no ego, no ser que continua após o desencarne do corpo físico, na psicologia transpessoal. E em 1989, então, surge aquilo que, dentro do movimento espírita, através dos conhecimentos de Joana de Ângeles, nós conhecemos como a psicologia espírita. Então, começa a chamada série psicológica de Joana de Ângeles, através da publicação do livro Jesus e a Atualidade, que completou os seus 30 anos agora, no ano passado. 25 anos, perdão. A série psicológica, então, constituída de 16 obras. Nós temos aqui Jesus e a Atualidade, o Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e Consciência, obrigado por me dar comigo. O Ser Consciente, Autodescobrimento, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, e aqui continua, Amor Imbatível, Amor, Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Triunfo Pessoal, aqui ó, Conflitos Existenciais, Encontro com a Paz e a Saúde, Em Busca da Verdade, e a última obra bastante recente, Psicologia da Gratidão, compondo os 16 volumes da série psicológica de Joana de Ângeles, tratando sobre esta psicologia, falada por Kardec lá na conclusão do Livro dos Espíritos, falada pelos Espíritos na questão 145, e nos auxiliando através desse conhecimento
a busca do conhecimento de nós mesmos e, por consequência, a busca da reforma íntima, e nos tornarmos efetivamente espíritos melhores. Esta encadernação que aqui está é em comemoração aos 25 anos da obra, saiu o ano passado, e ela é publicada pela Editora Leal, que faz parte lá da Mansão do Caminho, que é a instituição beneficente mantida, ou melhor dizendo, coordenada por Divaldo Pereira Franco, e dentro da Mansão do Caminho existe o Centro Espírita Caminho da Redenção. E a conceituação do que é esta chamada psicologia espírita, nós vamos pegar exatamente da fala de Joana. A tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações de beleza do ideal, da busca da plenitude, como decorrência dos logros íntimos de cada ser na sua larga escalada encarnacionista. Então ela vem fazendo uma ligação, uma ponte, uma ligação entre a psicologia acadêmica, mais especificamente a transpessoal, que aceita a existência do espírito, e a doutrina espírita. Então é a ciência iluminada pela doutrina espírita nos auxiliando na compreensão de toda essa temática aqui, ó. Os impulsos, o ferver do sangue é um impulso. Mas por que me surge esse impulso? Sempre que eu encontro aquela pessoa, e sempre que ela fala aquela frase, porque se outro me fala aquela frase, eu não me desequilibro. Mas quando aquela pessoa me fala aquela frase, eu me transtorno. Por que isso acontece? São os impulsos, são as tendências que nós devemos observar, que nós devemos entender, compreender e daí para frente buscar as correções daquilo que, no nosso entendimento, nos traz prejuízos. As aspirações, a busca da plenitude, o ser luminoso que era o Cristo quando aqui esteve, e ainda nos dias de hoje, que nós nos tornaremos também um dia. Decorrência dos logros íntimos, das conquistas íntimas de cada ser. William James, que não é espírita, nos diz assim, ó. William James, que é um psicólogo, um estudioso da psicologia e da psiquiatria. Considerava não existir outra causa para o fracasso humano, William James, outra causa para o fracasso humano, senão a falta de fé do homem em seu verdadeiro ser. Mas se eu nem sei quem eu sou, como é que eu vou ter fé em mim mesmo? Se eu ainda penso como homem e não como espírito, imortal e indestrutível e destinado à perfeição, eu sou condenado a ser perfeito, mas eu não acredito nisso ainda, porque eu não me amo. Não me amo, não me cuido, não me observo, não me esforço para buscar essa caminhada. Então, esta falta de fé que nós temos em nós mesmos, já dita por esse pensador acadêmico, é exatamente o fruto do desconhecimento, daquilo que a doutrina espírita vem nos auxiliar, que é a busca do nosso autoconhecimento. E Joana fala assim, ó, automatizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador para os sentidos, o ser quase que não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui. Quem sabe a ilustração que fizemos há pouco em busca da paciência, sentado à beira-mar, com a brisa do vento, num dia bonito, com aquela água clarinha, não agora depois da enxurrada, mas num dia que a água está bem clarinha ou verdinha, seja o momento de nós buscarmos este conhecimento aqui, ó. Este tempo aqui, ó, esse tempinho de nos observarmos e fazermos aquilo que os orientais já nos ensinavam como sendo a meditação. Olharmos interiormente e nos percebermos quem efetivamente eu sou. Quais são as minhas motivações? Por que eu estou aqui morando em Barra Velha? Por que eu trabalho em tal lugar? Por que eu frequento o centro espírita? O que eu estou fazendo aqui numa quinta-feira à noite sentado assistindo alguém falar sobre a doutrina espírita? São questionamentos, são indagações que nós temos que fazer por nós mesmos. É o costume que me trouxe aqui, é a amizade com o Gilvan, que preparou com tanto carinho a jornada espírita, auxiliado pelos trabalhadores da casa, que me fez vir aqui na noite de hoje, ficar 1h30 ou um pouco mais estudando doutrina espírita? Ou é o interesse efetivo que eu tenho no meu crescimento como espírito? São perguntas que nós precisamos nos fazer. E as respostas, muitas vezes a gente já sabe, mas não queremos. Então a gente não se dá a resposta. Então é esse tempo aqui, ó, para pensar na grandeza de que se constitui, na grandeza de que nos constituímos como espíritos imortais que somos. E a psicologia apresentada por Joana, a psicologia espírita trazida por Joana de Ângeles, como essa ponte que falamos entre a psicologia acadêmica e a doutrina espírita, ela se embasa em alguns postulados.
efetivamente os mesmos fundamentos da doutrina espírita, ou seja, a existência de Deus. Quem não, vamos dizer assim, aceita pelo menos a existência de Deus, não adianta querer ler os livros da série psicológica, porque não vai aproveitar em absolutamente nada, como a doutrina espírita. Tamanha é a importância que a doutrina espírita, que começa no Livro dos Espíritos, começa com Kardec tratando Deus. As 13 primeiras questões do Livro dos Espíritos, Kardec trata Deus. Porque se eu não entender pelo menos um pouquinho Deus, eu não consigo compreender o resto. Porque tudo tem causa primária em Deus. Todas as coisas que me acontecem, a causa primária é Deus. Mesmo aquelas em que eu considero como sendo ruins, ou como não sendo tão agradáveis. Então Deus, a imortalidade da alma, se não aceitamos que somos espíritos imortais, não adianta também querer estudar a psicologia espírita, porque não vou entender absolutamente nada que ali está. A comunicabilidade dos espíritos, bom, se eu não entendo isso, eu nem vou querer ler as obras, porque a obra é o fruto de uma comunicação entre um espírito desencarnado, que passou 50 anos estudando psicologia no plano espiritual, para depois vir aqui transmitir esse ensinamento para nós. Então, Divaldo, quando recebeu a primeira obra, ele não publicou logo de saída. Essa também é uma característica dos médiuns responsáveis, aqueles que efetivamente têm o seu compromisso com a doutrina espírita. Divaldo, quando recebeu aquela primeira obra que inicia a série psicológica, viu que ela falava de psicologia, sabendo que ela tinha sido freira nas existências anteriores. Ele indagou, mas como é que esse espírito sabe sobre psicologia? Tem alguma coisa estranha. Pegou a obra e mandou para 2 amigos, um psicólogo argentino e uma psicóloga brasileira, e pediu que eles lessem o livro e que dessem a sua opinião a respeito do que ali estava, porque era um conteúdo técnico e não entendia de psicologia. E a resposta dos dois foi unânime. Acharam extraordinário, o melhor livro de psicologia que eles já tinham lido. E dali para frente tornaram-se, como muitos grupos no Brasil hoje, estudiosos das obras trazidas por Joana de Anjos. Porém, não contente com isto, ele dirige-se a Joana e pergunta: a senhora, porque Divaldo trata ela como senhora, a senhora nas suas últimas reencarnações foi freira, dedicou-se às lides religiosas. Como é que a senhora está escrevendo agora sobre psicologia? E ela responde para ele com muita ternura, porque o Divaldo disse que ela jamais foi ríspida com ele quando lhe chamava atenção, ou quando lhe chama atenção até os dias de hoje. Ele diz que ela normalmente conta uma historinha e busca tirar um ensinamento daquela historinha para que ele aprenda a lição que ela quer transmitir. Com aquela característica própria das mulheres, daquelas que têm este amor materno já inserido dentro de si. Diferente, por exemplo, do Emmanuel. O Emmanuel era mais disciplinador com o Chico. A Joana já é um pouquinho mais leve nos ensinamentos que ela traz. Características diferentes. Nem certo, nem errado, nem melhor, nem pior. Diferentes, simplesmente. Então, nesse momento ela diz para ele: Divaldo, isso não é uma pergunta que caiba a uma espírita. Você então acredita que os conhecimentos nós adquirimos só no momento que aqui estamos brevemente encarnados? Você sabe que não é assim. Eu estudei psicologia, e aí ela fala, estudou psicologia durante 50 anos, para que depois ela pudesse começar a escrever as obras. E com certeza, dada aos estudiosos que são citados nas obras de Joana, algum contato ela teve com Sigmund Freud, com Jung e provavelmente também com William James e com tantos outros psicólogos e pais da psiquiatria e da psicanálise que a gente conhece nos dias de hoje. Viktor Frankl, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, dentro de um campo de concentração alemão, ele como condenado ali pelos nazistas, e ao invés de revoltar-se quando saiu do campo de concentração, tornou-se psicólogo. Porque este aprendizado para tratar os doentes aqui fora, ele adquiriu lá no campo de concentração. Ele diz que o que ele percebia de fraternidade entre os internos do campo de concentração era o único motivador que fazia com que as pessoas ali quisessem manter-se vivas. Então era a possibilidade de auxiliar o próximo que estava em condições piores do que eu, que me gerava motivação para enfrentar aquela tortura que era viver no campo de concentração e buscar manter-me vivo. Então, isto motivou o Viktor Frankl, citado por Joana, um conhecido estudioso da Academia de Psicologia, a estudar o psiquismo. Coisa que, como vimos lá no Livro dos Espíritos, Kardec já nos trouxe esta necessidade.
comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, obviamente, seres que reencarnamos, vamos e voltamos do plano físico, do plano espiritual, e a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, perdão. Então, estes 5 postulados ou bases da doutrina espírita são efetivamente os mesmos que temos que ter conhecimento pleno para podermos estudar a obra de Joana. Então não basta querermos nos tornar psicólogos, porque isso é impossível, estudando as obras de Joana. É necessário que tenhamos o estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudando estas obras, estudando as obras da doutrina espírita, é que teremos embasamento suficiente para estudar qualquer outra disciplina. Nós temos que ter este conhecimento adquirido através do estudo das obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e me faltou a Gênesis, que é o último que foi publicado, então esse ficou assim. Kardec foi autor de 30 obras, dentre elas a gente chama como obra Um Ano da Revista Espírita, que foi editado de 1858 a 1869, se não me falha a lembrança aqui agora. Porque Kardec edita a Revista Espírita como que se fosse aquele momento em que Paulo, lá narrado no livro Paulo e Estevão, abrindo um pequeno parênteses, lá no livro Paulo e Estevão, tem um momento que Paulo se sente entristecido, porque ele viajava muito a pé, não era de carro, como a gente faz hoje rapidamente de uma cidade para outra, viajava a pé, falando e pregando sobre o Evangelho. Mas obviamente que ele não conseguia ir a todos os lugares onde ele gostaria de ir, onde as pessoas aguardavam a sua vinda para falar do Evangelho. Então ele tem aquela inspiração naquele momento, dada pelo próprio Cristo, de fazer as cartas, de fazer as epístolas. Estão lá no Novo Testamento, no Evangelho, epístola aos Coríntios, epístola aos Filipenses e por aí vai. São as cartas de Paulo, porque o Cristo diz para ele: olha, você não vai, mas as tuas cartas podem ir. E ele começa a escrever. E Kardec, obviamente que numa proporção completamente diferente, mas Kardec tem um momento quando ele acaba de publicar as obras básicas ali, especificamente a obra do Livro dos Espíritos, em que ele gostaria de atingir um maior número de pessoas, e aí ele tem a vontade de fazer a Revista Espírita. Mas aí ele conversa com a equipe espiritual, com os orientadores espirituais, e diz assim: olha, eu não tenho dinheiro para fazer. Ele era professor. O professor, naquela época, já ganhava a mesma fortuna que ganha nos dias de hoje. Então ele era professor. Como é que ele ia editar uma revista mensal? A Revista Espírita era mensal, um fascículo mensal. E os espíritos dizem para ele assim, e ele diz assim: só se o fulano, que é um conhecido meu, que tem uma editora, me ajudar. E os espíritos dizem para ele: não faça, não se preocupe, mesmo que ele não lhe ajude, faça. E ele faz o primeiro fascículo com o dinheiro do bolso, provavelmente contadinho, porque às vezes a gente pensa que Kardec nadava em dinheiro. Não, tinha sérias dificuldades. Ele faz o primeiro fascículo com o dinheirinho do bolso, e a revista é tão boa, vende tanto, que ele consegue dinheiro para fazer a próxima. E assim vai indo. Pela venda da revista ele consegue publicar durante todo aquele tempo. E mais, a Revista Espírita saía entre o dia 1º e o dia 5 de cada mês. Rigorosamente entre o dia 1º e o dia 5 de cada mês. E quando ele desencarna no final do mês, ele já tinha o fascículo do mês seguinte pronto. Então, mesmo ele desencarnado, o fascículo do mês seguinte foi publicado, porque ele já tinha deixado pronto, pela disciplina que esse espírito tinha. Pois bem, além de embasada nesta questão, a psicologia de Joana de Ângeles, ela se embasa em alguns pilares principais. O primeiro deles, aprender a se conhecer. O que efetivamente somos, quem efetivamente somos. O segundo, aprender a viver. Sabendo quem eu sou imperfeito, conviver com as minhas imperfeições e buscar, na medida do possível, aquele esforço que vimos ali atrás, uma das damas que passou, para nos tornarmos dignos de receber o auxílio. Se eu fizer um pouquinho de esforço, o auxílio vai vir. Agora, se eu não fizer esforço nenhum, obviamente o auxílio não virá. Aprender a viver, aprender a ser, porque daí eu já passei por essa fase, já sei quem eu sou, já sei viver como eu sou e agora vou me tornar melhor. Aprender a ser e, por fim, aprender a amar. Mas o amor na plenitude, o amor que o Cristo aqui exemplificou. Aprender a se conhecer. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano.
Então, as minhas necessidades quais são, a minha realidade emocional qual é, quais são as minhas aspirações legítimas, o que me trouxe aqui no dia de hoje, o que me trará aqui amanhã para continuar os estudos na jornada espírita, o que me levará a ser um voluntário lá na Feira do Livro, a dedicar algumas horas do meu tempo diário para auxiliar na divulgação da doutrina lá na Feira do Livro que está acontecendo agora, e as minhas reações, como é que eu reajo a respeito daquilo que me contraria. Porque a respeito daquilo que eu gosto, a gente já sabe como é que reage. Como é que eu reajo quando eu recebo algo que eu gosto? Eu me frustro ou eu me alegro? Eu me alegro, obviamente, né? Se eu recebo algo que eu gosto, eu me alegro. Mas quando eu recebo algo que eu não gosto, como é que eu reajo? É isso que eu devo observar e analisar o porquê daquela situação. Aprender a viver, obviamente. Então, nesse texto que aqui está nesta obra, Joana fala a respeito da nossa, e aqui vale a nossa citação da obra, de uma das obras, para futuro estudo e aprendizado de quem se interessar, mas basicamente perceber a meta existencial. Qual é a minha destinação final? Minha destinação eu já sei, mas o que eu tenho que fazer nesse momento em que eu fui criado simples e ignorante, passando por todas as oportunidades que a vida me dá, até atingir a minha existência ou a minha finalidade, que é ser perfeito, nem sempre o ser perfeito é a minha meta existencial. Às vezes a minha meta existencial é ser mãe, porque eu vivo 24 horas por dia como mãe. Deixo de ser filha, irmã, esposa, por aí vai, sou mãe. Ou sou avô, ou sou avó. Então a minha meta existencial às vezes é ser um profissional. Eu vivo para o trabalho e esqueço o resto, porque nós somos estudantes. Aprender a ser. Então deixa de viver bem para bem viver, utilizando aquilo que efetivamente me é bom. E por fim, o aprender a amar. E aí, uma simples imagem que nos ilustra exatamente o que é amar. Porque aqui na face da Terra, ou nesse planeta em que habitamos, o único ser que efetivamente vivenciou o amor em sua plenitude foi esse que aqui está, Jesus Cristo. Nós amamos, não podemos dizer que não amamos, todos nós aqui amamos, mas o amor em nós ainda está em germe, em desenvolvimento. O amor ainda se apresenta em nós na sua fase alucinada de desenvolvimento, como fala Joana de Ângeles. Nós ainda temos o amor posse, nós ainda temos o amor egoísta, nós queremos ser donos das coisas e das pessoas. E não temos o amor próprio, nós não nos amamos. Portanto, o amor que nós temos ainda está longe do amor vivenciado pelo Cristo. Por quê? Porque nos falta caminhada. Aprender a se conhecer, depois aprender a viver, depois aprender a ser, e só lá no fim é que chega o aprender a amar. Eu não consigo chegar nesse degrauzinho sem passar pelos demais. Nós ainda estamos aqui, aprendendo a nos conhecer, porque ainda não nos amamos. Quando nos amarmos, começaremos a aprender a viver. E quando começarmos a aprender a viver, vamos buscar a nossa transformação. E neste ponto, daqui para cá, é uma consequência natural. Se tornará uma conquista. Dentro disto, é o que tínhamos para falar a respeito das vidas deste Espírito, que aqui está como mentor espiritual de Valdo Pereira Franco, e dos ensinamentos que ela nos traz, não como alguém que simplesmente estudou e nos passa uma mensagem, mas alguém que vivenciou, que já passou por diversos desses obstáculos que ali foram narrados e que fazem parte da nossa existência como espíritos imortais, e que nos traz, além do ensinamento, além do estudo, além do conhecimento técnico, da doutrina espírita e da ciência psicológica, a sua experiência de vida. Muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre permaneçam com todos nós. Obrigado, Getro, pela pesquisa, pela mensagem. E nós vamos informando a todos que nós temos aqui para estudo e para pesquisa toda a série psicológica, todos os 12 volumes da Revista Espírita e também toda a série André Luiz, inclusive o Getro não entrou nela, que é também de uma profundidade muito grande. E claro, as obras básicas, né? Seria incoerente a casa não ter as obras básicas para venda, para empréstimo, para doação, enfim. Esta série psicológica, nós compramos inclusive, Getro, na capa nova, não essa comemorativa, uma numerada também, anterior, também com capa nova. Está à disposição, tem algumas edições antigas também, que foi catalogado junto, está à disposição desde o Jesus
e a atualidade até a psicologia da gratidão. Quem quiser conhecer, então, fique à vontade, tem para empréstimo gratuitamente. Também a revista espírita, como falamos. Nós temos mais alguns minutos, aproveitando a presença do Getro aqui. O tema da psicologia, né, como toda a temática desenvolvida pela Joana é mais aprofundada, muitas vezes gera, né, Getro, dúvidas, né? Se alguém quiser esclarecer, aproveitar a presença do Getro, esses minutos, que faça então os questionamentos, né, que aproveitem mais esses minutos que temos. Eu gostaria que ele falasse mais um pouquinho sobre viver, conhecer, ser e amar. Gostei da frase, gostei. Muito interessante o nosso caminho, né? Do começo para chegar até o fim. Só mais uma coisa para ser importante. Eu vou fazer o seguinte. Obviamente que o tempo não nos permite falarmos ou aprofundarmos, como bem o Gilvan falou. A temática de Joana é bastante complexa e necessita algum tempo de estudo para a gente aprender. Eu vou sugerir para o Gilvan, se não tem na casa ainda, esta obra aqui, ó, intitulada Refletindo a Alma, que é uma obra que foi criada por um grupo de psicólogos de Porto Alegre, Curitiba e Salvador, e que tem o objetivo de ser uma introdução ao estudo da obra de Joana de Ângeles. Esses temas que nós pensamos aqui, inclusive os pilares, o aprender a se conhecer, a ser, a viver e a amar, estão tratados extraordinariamente bem aqui nesta obra. A gente fala um pouquinho mais de decorrência do tempo, mas fica a sugestão de leitura e de aprendizado extraordinário que essa obra traz. Para terem uma noção, lá na Casa Espírita Paz do Senhor, nós estudamos esta obra num grupo de estudos aos domingos à noite. Completou um ano agora. Nós não finalizamos o primeiro capítulo. Então, é um estudo. A média, nesse ritmo que nós estamos estudando, o nosso estudo acontece sempre aos domingos, das 6h30 da tarde às 7h30 da noite. 5 anos. Melhor que o Faustão. 5 anos, o tempo de estudo dessa obra. Mas, obviamente, a leitura não vai levar esse tempo todo aqui. Nesta obra, em que falam a respeito disso, eles vão nos trazer este aprendizado aqui, minuciosamente tratado. Desde o aprender a se conhecer, que nós pensamos aqui atrás, né, um pequeno trecho ali do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. E aqui me vale mais uma propaganda, Gilvan. Toda esta série psicológica já existe para venda na internet, livro digital. Então, já que a gente está na fase digital aqui, podemos também, para aqueles que desejarem, comprar na Amazon as obras de Joana de Ângeles, todas elas digitais, para venda. E não estou falando pirata, porque pirata tem a gente já baixa livros em PDF que tem uma série de erros, então é uma temeridade. Não façam isso, não baixem livros gratuitos em PDF, porque não se sabe quem foi o autor. Não necessariamente é aquele que está assinado ali no livro. Existe uma série de coisas que são colocadas ali. Mas para venda existem as obras na internet também. Mas obviamente que comprando aqui faz duas coisas, auxilia a si mesmo e auxilia a casa também. Nesse aprender a se conhecer, Joana está falando das necessidades. Eu começar a observar quais são as minhas necessidades. Tudo que eu tenho em casa eu realmente preciso. Agora vimos do finalzinho do ano, ali da época de Natal, janeiro não é um mês muito bom, né? E normalmente as necessidades se ampliam no mês de Natal, a gente gasta mais do que deve, e depois em janeiro começa o arrependimento e apagamento das dívidas adquiridas na fase de Natal. Por quê? Porque nós não conhecemos as nossas necessidades. Os Espíritos nos dizem, quando Kardec indaga qual é a felicidade dos bons Espíritos, eles dizem: a posse do necessário. Olha só que extraordinária essa resposta dos Espíritos. A posse do necessário e a consciência tranquila. Isso é a felicidade. Nada além disso. Pensemos a respeito se não é exatamente isso. A posse do necessário e a consciência tranquila. Nisto consiste a felicidade dos bons espíritos. Se isto não é a minha felicidade, eu já não sou um bom espírito. E eu afirmo aqui, de público, que eu não sou um bom espírito. Porque as nossas necessidades são muitas. E às vezes vivemos por conta dessas necessidades, para manter essas necessidades ativas. A nossa realidade emocional, como eu sou efetivamente
este personagem que aqui está no centro espírita, confraternizando com os amigos, num ambiente fluidicamente inerte e isolado, para que os maus pensamentos e as más energias não interfiram no nosso estudo e no nosso aprendizado? Este sou eu, ou aquele que sai da porta do centro espírita para casa e já os nervos à flor da pele quando eu chego em casa e alguma coisa acontece que não está do meu agrado? Então quem sou eu efetivamente? Esta é a minha realidade emocional. Quais são as minhas aspirações legítimas? Efetivamente, o que é que me motiva? O que é, falamos várias vezes, o que é que me faz vir aqui? O que é que me impede de ir lá na feira do livro e auxiliar durante algumas horas na venda e, na verdade, na conversa com as pessoas que ali vêm e que não têm o menor entendimento, às vezes, do que é doutrina espírita, e a gente consegue transmitir um pouquinho e desmistificar essa doutrina extraordinária que por muitos é tida como bruxaria, como diabólica, como qualquer coisa do tipo. Então, por que eu não tenho essa aspiração legítima? Quais são as minhas reações? Como é que eu reajo quando algo me ataca ou alguém? E por que eu reajo assim? Qual é o motivador desta minha reação? É algo que está aqui no meu passado, ainda a ser resolvido. Por isso ele é trazido à tona aqui no presente, para que eu observe que eu ainda tenho isso dentro de mim e realmente me modifique. Matar, por exemplo. Quem de nós é capaz de matar? Quem de nós tem consciência plena e pode dizer assim, eu jamais mataria uma pessoa? Muito bem. Mas e se esta pessoa estivesse ameaçando o seu filho fisicamente, agredindo fisicamente o seu filho em casa, e num descuido desse cidadão que ali estava agredindo fisicamente o meu filho ou um familiar querido meu, ele solta a arma? Será que eu não pegaria a arma e defenderia a vida do meu filho? Então eu não mato, não é porque eu estou convicto de que matar não deve ser feito. Eu não mato porque não tenho oportunidade. Se vier a oportunidade, eu ainda mato. Então, quais são as minhas reações? Estas reações devem ser percebidas. Óbvio que nós extrapolamos aqui numa situação extrema, mas que serve para ilustrar o quanto de nós ainda não nos conhecemos. E é isso que precisamos fazer. E é para isso que a Joana escreve as obras dela, para nos auxiliar nessa compreensão. Porém, esse conhecimento não nos pode trazer culpa. Ah, eu sou assim, então eu não mereço nada, me culpo. Porque a culpa é algo que nas nossas vidas passadas nós viemos sempre impregnando-nos de culpa. Principalmente pelas doutrinas religiosas. A doutrina espírita tem 100 e poucos anos. Antes disso, o que nós éramos? Qual é a doutrina mais antiga? Provavelmente católicos. E naquela fase do catolicismo em que a culpa era incutida, a culpa do pecado original, é a culpa, mea culpa, mea máxima culpa, não é assim que é a confissão lá na Igreja Católica? Mea culpa, perdão porque pequei, mea culpa, mea máxima culpa. Então nós incentivamos a culpa. A Joana nos fala nas obras dela a respeito da necessidade da culpa, para que nós não nos tornemos indiferentes, porque nós somos extremistas, ou a gente se sente culpadíssimo ou indiferente. Não é isso. A culpa é necessária, mas uma culpa saudável que me faz olhar para trás, ver que eu não deveria ter agido daquela forma, me faz mudar daqui para frente o meu proceder e, quando possível, reparar o erro cometido aqui. Retificar o rumo. Retificar o erro, retificar o rumo e reparar o erro, para que o ciclo se feche. É como está lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Porém, é necessário, obviamente, que ela não se torne tormentosa. Então, aprender a viver do jeito que eu sou, da forma que eu sou, ainda imperfeita, mas ciente de que estou fadado à perfeição. Não aprender a ser, então, conhecedor de tudo aquilo, já me observei, já consigo conviver comigo mesmo, comecei a me amar, e agora vou buscar ser. Então, a fatalidade existencial deixa de ser viver bem, que é uma das metas humanas. Todos nós queremos viver bem. Mas isso não é apósito necessário e a consciência tranquila. Às vezes o viver bem nos faz termos mais do que necessitamos e por conta disso a nossa consciência não está tranquila. Porque materialmente ainda tem que pagar as dívidas daquilo que eu não preciso e que eu comprei. Porque eu queria mostrar para alguém que eu não conheço uma pessoa que eu não sou. Isso é status. Comprar algo que eu não preciso com um dinheiro que eu não tenho para mostrar para alguém que eu não conheço uma pessoa que eu não sou. Na sociedade de hoje, né, já com esse consumismo maluco, isso exacerbado. E a psicologia dos comerciais aguça isso que eles conhecem em nós, mas nós não conhecemos. E aí nós nos tornamos consumistas. Então, deixar de viver bem para bem viver.
E aí somente neste ponto é que eu vou conseguir aprender a amar. Não dá para pular. Não tem como eu pular daqui, se eu nem me conheço, eu amar. Então nós amamos, mas não é este amor aqui, ó. Este amor é uma conquista. Lá na cruz, Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Eu tenho sede, ele disse, e deram vinagre. Não era sede física que ele tinha, era sede de amor. Sede porque ele tinha muito para nos trazer ainda, e nós não deixamos que ele fizesse. Então aquela sede que o Cristo tinha, era amor, que ele tinha para nos dar. Sede de nos doar mais, ele podia ter feito mais, mas nós não deixamos. Então este é o amor que é consequência desta caminhada evolutiva que todos nós estamos trilhando. Então, em brevíssimas pinceladas, que podíamos aprofundar um pouquinho mais sobre esses 5 passos, acho que seria isso.